programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe a partir de agora as principais lutas dos profissionais da educação. No acidente de trabalho, na rede normal que não seja no Estado, eu sou acolhida por todos os lados. E no Estado eu fui jogada fora. É importante que mais audiências públicas sejam realizadas sobre esse assunto, porque é o único espaço onde quem está sendo lesado, quem está sendo violado nos seus direitos, quem está sendo humilhado e ridicularizado nas perícias médicas tem condições de verbalizar e de expor o que está acontecendo. Não a reforma da Previdência. Essa mudança da Previdência tem que ficar muito atento ao seguinte, ela tem uma novidade. Ela não mexe só com quem vai entrar no mercado de trabalho ou com quem já está no mercado de trabalho, que é a tal da passagem da pessoa de pagar um pedágio, alguma coisa de quem está entrando. Ela mexe também com quem já está aposentado. Porque se passar essa proposta, vai faltar dinheiro em pouco tempo para poder pagar as aposentadorias das pessoas que já estão aposentadas. Educadores paralisam as atividades em Minas Gerais. Sempre duvidam da nossa capacidade de reação, mas a reação está aqui na rua. 2019 tem greve geral de novo. Paramos muita coisa nesse estado e paramos muita coisa nesse país. Quem luta, educa. Vamos lutar sim por nossos direitos, não a reforma da Previdência. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor, no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Nós estamos então aqui hoje numa grande demonstração de unidade da classe trabalhadora da educação mineira, pública e privada, para denunciar, além do governo Bolsonaro, o governador Romeu Zema, que está com o tesourão, cortando tudo, cortando emprego, cortando vaga na escola e que também é a favor da reforma da Previdência. Nós estamos na rua hoje para defender o nosso direito de aposentar, o seu direito de aposentar, o seu direito de ter acesso a uma universidade pública gratuita e de qualidade. Se você que está aí no comércio achava a reforma da Previdência do Temer ruim, essa reforma do Bolsonaro é muito pior. Ninguém vai morrer de trabalhar para o Brasil. Quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Choque de realidade. As principais lutas dos profissionais da educação. Sindiúti participa de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e denuncia casos de negligência da perícia médica do Estado. A audiência foi solicitada pela deputada Beatriz Cerqueira, que também é da direção do sindicato. Ela destacou os problemas pelos quais a categoria está passando. O que nós temos percebido, identificado e trabalhado há anos é uma enorme dificuldade de conexão da realidade das pessoas e dos serviços de perícia médica do Estado. Existem muitos relatos de dificuldades no atendimento, existem muitos relatos das pessoas que já estão em condições da sua aposentadoria e as licenças médicas vão sendo proteladas, vão sendo mantidas e nesse último período também um relato de licenças médicas negadas e aí nós temos a situação que ela é incrível, para ficar numa palavra razoável, porque a pessoa tem negado o direito de licença ou de aposentadoria e tem sido declarada inapta para designações do Estado. Como que ela não está apta para trabalhar no Estado, mas ela está inapta para permanecer de licença médica. Então essa situação é uma situação que já vem
de forma recorrente, denunciada permanentemente pelas representações do funcionalismo público estadual, mas é uma situação que notadamente eu vivenciei e acompanho muito na educação. É só quem passa para saber o que é uma hemodiálise. A vida da gente para totalmente, para completa. A gente vive para aquilo ali. Infelizmente, no início eu fiquei muito revoltada, porque foi negligência médica comigo, por não atentar para isso, porque a gente chega no médico dizendo que está sentindo dor, estão reclamando, a gente está sentindo, não, simplesmente olha para a gente e acha que não, você está ali de bobeira, só está querendo um atestado para não trabalhar. E não é assim. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, que procuraram o médico, é porque realmente não estavam bem. E ainda não continuam bem, porque eu tenho certeza que ninguém aqui queria estar numa humilhação dessa, porque para mim é humilhação. A gente está implorando para você ter o direito a adquirir. E ninguém queria estar numa situação dessa. 32 anos de contribuição que ele trabalha, e desde janeiro ele está sem um centavo em casa. E ele era para estar aqui agora. Eu cheguei até atrasada e eu fui com ele no advogado. Ele falou, eu não sei, ele está desesperado, ele não sabe como colocar comida na casa dele. Porque ele já entrou com 3 recursos e foi tudo negado. Ele se sente humilhante a situação que se encontra. Ele já entrou com 3 recursos e até hoje nada. Até agora nada, né? Ele é um pai de família, 62 anos de idade. Aí eu estou falando sobre ele porque está angustiante a situação que ele está passando. Eu sofri um acidente de trabalho no dia 5 de março de 2010. Daí para cá, eu venho tentando resolver a situação do Estado. Um processo que, ao meu ver, eles não querem nem saber. No acidente de trabalho, na rede normal que não seja no Estado, eu sou acolhida por todos os lados. E no Estado eu fui jogada fora. Nós temos uma ASB que caiu, o tacho caiu em cima da sua coxa, ela estava cheia de alimento quente, ela queimou, isso foi em 2007. Ela ficou afastada desde então, tratamento de saúde pelas queimaduras e em estágio depressivo. Em novembro ela esteve na perícia médica aqui, ela foi apta para voltar para o trabalho. Ela entrou com recurso e desde novembro ela não recebe um centavo de salário. A coordenadora-geral do Sindiúti, Denise Romano, assim como várias pessoas presentes, disseram que as denúncias não são situações isoladas ou pontuais. É importante que mais audiências públicas sejam realizadas sobre esse assunto, porque é o único espaço onde quem está sendo lesado, quem está sendo violado nos seus direitos, quem está sendo humilhado e ridicularizado nas perícias médicas tem condições de verbalizar e de expor o que está acontecendo. Dizer que o Sindiúti MG está e continuará sendo parceiro e companheiro e representante de vocês nessa luta e que nós faremos pelo tempo que for necessário fazer. E que nós precisaremos de vocês aqui nesta Casa Legislativa para a prorrogação do prazo e para a solução dos problemas relativos aos adoecidos da Lei Complementar 100. Muito obrigada, agradeço a todos que se deslocaram e bom retorno para vocês e nós continuaremos a batalha. Quem luta, educa. Todos e todas contra a reforma de Bolsonaro. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor, no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. A luta dos estudantes neste momento é a luta pela educação, contra o corte de verbas
contra o contingenciamento de gastos de 30% do governo, é a luta das mulheres na faculdade, é a luta da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, da educação de qualidade no ensino superior público, gratuito e inclusivo. Olha, eu acho que esse governo está fazendo um desserviço à população, achando que cortar em educação, atacar a Previdência, fazer um governo contra os trabalhadores vai levar ao desenvolvimento, vai acabar com a pobreza e vai levar nosso país a avançar. Mas sem educação, sem pesquisa, sem ensino, nenhum país avança na história. Diferentemente da violência, das armas, os livros são a melhor forma de se emancipar, a melhor forma de desenvolver conhecimento e de se tornar uma cidadã. Quando a gente fala que não vai aceitar cortes na educação, que não vai aceitar enfrentamento e humilhação de estudantes e professores, que não vai aceitar a reforma da Previdência, que vai trazer um grande prejuízo para a classe trabalhadora, que queremos fazer o debate de uma construção melhor no Brasil. Por isso esse ato, além dos estudantes, além dos educadores, temos também vários sindicatos aqui presentes. Ninguém vai morrer de trabalhar para o Brasil. Quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Jairo Nogueira, secretário-geral da CUT Minas, disse que o povo precisa mais uma vez se levantar, ir para as ruas dizer não a essa deforma. E nós vamos falar sobre a reforma da Previdência hoje. Se a situação já está difícil sem essa reforma ter sido aprovada, ainda ela já foi aprovada em parte na comissão, na CCJ da Câmara dos Deputados, mas você corre o risco dessa situação se agravar ainda mais, dessa reforma passar pelo Congresso, pela Câmara, porque tem muita, mas é muita defesa favorável a isso. A gente já está vendo as propagandas querendo essa reforma, mas ela não é boa não, né, Jairo? Quando você vê muita propaganda do patrão, muita propaganda de empresários, né, do setor banqueiro, defendendo de forma muito árdua, né, gastando um bom dinheiro como a FIENG está gastando aqui em Minas Gerais para poder fazer propaganda da reforma, é porque alguma coisa eles vão ganhar lá na frente. Eles não estão fazendo isso de graça, né? Sim. E se o patrão vai ganhar, aí tem uma lógica, nem sei quem está nos ouvindo. Se o patrão vai ganhar, alguém vai ter que perder. E esse alguém que vai perder somos nós trabalhadores, infelizmente, porque não é um processo do ganha-ganha, que os dois lados vão ganhar nesse processo da reforma da Previdência. O texto dela deixa bem claro que um lado vai ganhar muito, que aí é o patrão que vai reduzir demais a sua carga de investimento, né, de gasto, que eles colocam como gasto com os trabalhadores, que aí reduz na capitalização o investimento que é colocado pelo patrão, que passa a não existir mais, né? E o trabalhador vai ter uma renda muito menor com isso. Então, você tem só um lado ganhando com isso. E nesse sentido, é o lado patronal, é o lado do patrão que está ganhando muito. Por isso, a FIENG, com tanta propaganda, e usam um termo que a gente sempre usou, né? Que é o termo do fake news, da mentira, né? Então, eles colocam mentiras nas propagandas como se fosse uma verdade, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Você que está aí nos pontos de ônibus, nos jornais, vendo esse tipo de propaganda, pense bem. Entre na internet, ouça outras fontes, ou que outras pessoas estão falando a respeito da reforma da Previdência, que ela é uma reforma que não é boa para os trabalhadores e trabalhadoras. Se a reforma fosse boa, gente, o governo não estaria oferecendo para 513 deputados 40 milhões e mais 81 senadores 40 milhões. Isso é 1/3 do que eles estão dizendo que vão economizar. Então, assim, quem é que vai ganhar com isso? É o grande capital. O grande capital são os banqueiros e as grandes empresas. E olha, nós temos que ficar atentos. São as multinacionais que estão vindo de fora do país para poder escravizar nosso povo aqui. E é só o povo na rua dizendo não que vai mostrar para os deputados e para os senadores que nós não queremos essa reforma da Previdência. Aconteceu, né, a greve do dia 14/6, foi uma greve que mobilizou o Brasil inteiro. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma grande repercussão, mais de 300 mil pessoas nas ruas. Eu queria que você fizesse uma leitura para a gente deste momento. Você vive o momento do dia da greve, foi um dia vitorioso para a classe trabalhadora toda em Minas Gerais. Nós tivemos movimento em toda Minas Gerais. E aqui em Belo Horizonte, várias categorias pararam, os metroviários pararam. Né, os rodoviários em parte pararam no início do dia, mas depois a pressão foi muito grande em cima deles, eles voltaram ao trabalho. Mas você vê que a questão didática que eu digo, no sentido da preparação para a greve, você tem todo um debate anterior com os trabalhadores, com as trabalhadoras nos seus locais de trabalho, da insatisfação que eles estão com o novo modelo aí colocado,
né? Não teve nenhuma melhora para nós trabalhadores e trabalhadoras desde 2016. Veio aquela promessa do governo Temer de reforma trabalhista, iria melhorar a vida de todos, não melhorou. Teve o bloqueio nos investimentos em saúde e educação, que deu uma piora muito grande. A gente está vendo agora, principalmente na saúde, a quantidade de surtos aí de doenças que há muito tempo não apareciam, estão reaparecendo por falta de investimento. Aí não é culpar a população que está deixando a tampinha d'água em casa, tem que olhar isso também. Mas há uma falta de investimento em saúde, em educação, por conta desse bloqueio que teve lá em 2016. Né? E nós estamos vivendo agora essa questão. Então, quando as pessoas ficam, elas se sentem muito motivadas para estar em algum ato, como foi o do dia 14. Por isso, 300 mil pessoas nas ruas. Por isso, várias categorias, como CEMIG, Copasa, petroleiros, correios, saúde, educação, fizeram paralisação no dia, além dos metroviários. Né? E por isso que a gente, quando passa pelo centro de BH, a gente vê lá o pessoal do comércio, o pessoal dos serviços, que estavam doidos para parar. Esse é o depoimento deles. Eles queriam muito paralisar suas atividades no dia 14. Só que há uma pressão muito grande do patronato, né, em cima desse setor, né, que se parar, demite e contrata outras pessoas em situação precária com salários menores. Né? Então é essa situação que os trabalhadores estão vivendo. Né? De situação de quem tá empregado hoje está de uma forma mais precária, recebendo menos, trabalhando mais e ainda sendo humilhado no local de trabalho por essa pressão, por esse quadro enorme que você colocou aí de desempregados hoje no Brasil. Mas a greve surtiu esse efeito. Ela teve o seu papel anterior à greve, que foi de formação das pessoas entenderem que a reforma da Previdência não é boa, que o desemprego tem que ser combatido no Brasil de alguma forma, nós temos que pensar como foi resolver isso. E a questão da falta de investimento em saúde e educação e o corte que teve nas universidades brasileiras de 30% feito pelo governo Bolsonaro. Então criou-se todo esse volume de coisas que as pessoas saíram às ruas. E se colocar 300 mil pessoas nas ruas, é um volume altíssimo de pessoas que estavam nas ruas protestando contra a atual política do governo federal. A gente tem que abraçar esse sistema político, gente. Democracia se faz com a participação de todo mundo, porque senão vira um salve-se quem puder, né? E quem quiser. É uma loucura. Realmente, eu acho que a gente tem que destacar os partidos de oposição, as frentes de resistência, em diversas frentes, todos os estados brasileiros têm frentes de resistência, integrando partidos, sindicatos, movimentos sociais. E isso não aparece na televisão. Não. Né? Não aparece na mídia que a gente liga. Então, nós temos que pensar mesmo a quem interessa um governo que só pensa em privatização, a quem interessa valorizar essas instituições do sistema financeiro, que não são como nós, pessoas que trabalham, que dependemos do nosso trabalho para viver. É gente que joga com dinheiro. Nós estamos na mão de um jogo internacional, de um grande ataque internacional. Porque às vezes a gente pensa assim, né, Jairo? Essa Previdência vai mexer só com o meu direito aqui, o direito daqueles que estão no setor privado. Engana-se, né? Vai atacar o privado e o público também. Além de ser uma mudança muito radical na questão da Previdência, da transição de quem vai se aposentar, quem já está no mercado de trabalho, ela traz uma proposta de mudança estrutural na Previdência brasileira, né? Essa mudança estrutural, vários economistas estão colocando que vai ser um caos, como foi no Chile, como foi em outros países que adotaram essa mudança que é colocada através da capitalização, que o governo ainda não desistiu dela. Eles ficam falando que saiu, mas não saiu ainda. O governo não desistiu, né, da capitalização. Não, eles não desistem não, porque isso é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo, é você pegar trilhões de reais, é muito dinheiro, e passar para o setor privado, setor de bancos privados, administrar isso. A reforma da Previdência, ela atinge a todos nós. A você que está aí escutando, que é dona de casa, a você que está ouvindo, trabalhando na obra, a você que está dirigindo um Uber, dirigindo um ônibus. A reforma da Previdência vai atingir 98% da população que ganha até 2 salários mínimos. Então, a reforma da Previdência, embora o governo esteja jogando pesado no marketing oficial de que a reforma vai retirar os privilégios, isso não é verdade, isso não corresponde à verdade. A reforma vem para retirar direitos dos trabalhadores. Não é presente, não é benefício, é uma questão que você contribuiu. E a reforma, ela ataca diretamente isso. Por exemplo, ela altera as regras da concessão da pensão por morte, por exemplo. Quer dizer, você trabalhou a vida toda, morreu trabalhando e acha, pelo menos hoje, você deixa a sua família amparada. E se a reforma for aprovada, haverão modificações nessa concessão que vão reduzir drasticamente o valor das pensões. Isso se você não for já aposentado. Porque se você ficar viúva ou viúva, companheira, companheiro,
marido, que quer que seja esposa, companheiro, qualquer tipo de união, se um morreu e o outro ficou, o que ficou já for aposentado, de acordo com a reforma, ele não fará jus a recebimento de benefício. Ela não mexe só com quem vai entrar no mercado de trabalho, ela mexe também com quem já está aposentado. Se passar essa proposta, vai faltar dinheiro em pouco tempo para poder pagar as aposentadorias das pessoas que já estão aposentadas. Também a pensão de quem já está recebendo. Porque o ciclo da Previdência brasileira, ela é solidária. Se você quebra esse ciclo através da capitalização, a pessoa vai ter uma conta individualizada, onde o patrão não coloca mais dinheiro, o governo não coloca mais dinheiro. Então ele vai ter uma arrecadação muito menor quando ele conseguir se aposentar daqui 30 anos, 40 anos. E você ainda tem um risco de não entrar mais dinheiro para poder financiar as atuais aposentadorias e pensões. A reforma da Previdência, ela é muito perversa, né? Então, os deputados, eles precisam de muita cautela para pautar essa reforma, porque o povo não vai perdoar. Para ela ser aprovada, ela tem que ter 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e depois também vai para o Senado. Existe o bloco da oposição, que é quem está até o momento travando a votação da reforma, né? Esses partidos, desses deputados que estão do nosso lado. Mas existe também um bloco de centro, né? Que são partidos que também são direita, mas ali dentro da Câmara dos Deputados se posicionam como tem centro. Tem que pressionar esses são aí, os, né? os mais disputáveis no voto, né? Porque eles não estão na oposição, mas também não são totalmente favoráveis ao governo. E tem também, né, lá na Câmara Federal, em Brasília, os deputados que vão votar favoráveis. E se eles votarem favoráveis, o povo não vai perdoar, né? Quem luta, educa. Podem já ir se acostumando. Teremos luta. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor, no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. A greve geral do último dia 14 de junho teve concentração logo cedo na Praça Afonso Arinos, onde diversas categorias se concentraram para uma caminhada até a Praça da Estação. Os profissionais da educação, vindo de todas as regiões do estado, chegaram cedo para protestarem contra a reforma da Previdência e a retirada de recursos da educação. A educação é o principal alvo prioritário do governo Jair Bolsonaro. Nós fomos eleitos como inimigos do governo, inimigos do Ministério da Educação e por isso nós somos os mais prejudicados na reforma da Previdência, juntamente com o restante da população. Nos tirará o direito à aposentadoria especial, que é especial não porque nós somos diferenciados, mas porque a nossa profissão é uma profissão que adoece, é uma profissão que exige emocionalmente, fisicamente e psicologicamente dos trabalhadores. E a aposentadoria especial foi pensada exatamente por isso, porque nós não temos cordas vocais, nós não temos condições emocionais e psicológicas de ficarmos 40 anos na sala de aula. Ainda é mais cruel a reforma com toda a classe trabalhadora, mas também é muito cruel com os estudantes, principalmente os estudantes da licenciatura, porque nós não sairemos da sala, então os estudantes que estão nas universidades, que também são alvo do governo federal, não se formarão. E nós não aposentaremos, então não haverá mercado de trabalho para essa população que está nas universidades. A reforma da Previdência, ela não só preocupa a saúde, ela preocupa toda a população do estado de Minas Gerais. Ela precisa ser revista. Nós não podemos compactuar com uma reforma da Previdência que se discute só uma fonte de recurso. A Constituição nos assegura 5 fontes de recurso. Por que as outras? Por que o CONFINS não é discutido? Né? Por que as outras fontes não são discutidas? Contra a reforma é um dever de todo trabalhador, porque essa reforma proposta desde o governo Temer, e essa agora pior, é um ataque aos direitos dos trabalhadores, principalmente o direito do trabalhador se aposentar. É questionável se a reforma é necessária ou não, mas o governo mente para a população, não fala exatamente quais são os verdadeiros números da Previdência. Sabe-se que o governo retira 30% de toda a arrecadação da Seguridade Social para a DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Então, se você tira 30% de um fundo,
não é possível que ele seja deficitário, né? Todos os trabalhadores do SUS de Belo Horizonte estão paralisados hoje em greve, na rua, porque essa reforma da Previdência é um escárnio, é uma sacanagem com quem trabalha, especialmente com os que começaram a trabalhar mais cedo e que ganham menos. Então, nós vamos perder salário, porque vai aumentar as alíquotas de contribuição, e vamos ter que trabalhar mais. Sem contar que o povo, de modo geral, vai ser atingido, né? Inclusive os já aposentados que vão perder seu reajuste anual da inflação. Eu estou aqui, como sempre estive em todas as manifestações, mesmo antes de me tornar aposentado, porque eu acredito que é o único instrumento que pode tirar o Brasil dessa balbúrdia que a gente está. A única coisa que o político tem medo é de povo na rua. Esse governo aí tirou o dinheiro da cultura, da saúde, da educação. Nós precisamos barrar isso aí. E outra, essa reforma só vai ajudar os ricos, os milionários, os banqueiros, né? Os empresários. Vamos todos sair para a rua, lutar contra essa reforma. E outra, nós somos brasileiros, não podemos aceitar tanta sacanagem do Brasil, tanta corrupção, tanto roubo, e o pobre sofrendo, né? Passando fome, morando na rua, né? Ao longo de todo o trajeto, palavras de ordem e cartazes dizendo somos contra essa reforma que vai tirar os direitos da classe trabalhadora. Se votar não volta! Se votar não volta! Se votar não volta! Se votar não volta! Não tem arrego! Você tira o meu direito e eu tiro o seu sebo! Sempre duvidam da nossa capacidade de reação, mas a reação está aqui na rua. 2019 tem greve geral de novo. Paramos muita coisa nesse estado e paramos muita coisa nesse país. Mas me permitam mandar um recado pro representante do Bolsonaro em Minas Gerais. Zema, Minas Gerais não está à venda. Respeite o povo mineiro. Respeite a classe trabalhadora mineira. Respeite a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Respeite a nossa Unimontes. Respeite cada mulher, cada homem, negro, negra, indígena, quilombola, LGBT do nosso estado. Você, com a sua política privatista, não nos representa. O regime de recuperação do Bolsonaro é uma afronta à nossa soberania, é uma afronta ao povo mineiro. Então fica um recado, aqui não! Você não venderá o nosso patrimônio, você não venderá o nosso estado. O recado está dado e esse povo que está aqui na rua defende a luta nacional e defende o povo do estado de Minas Gerais. De acordo com a organização deste evento, a greve geral em Belo Horizonte reuniu cerca de 300 mil pessoas. A educação quer os seus direitos garantidos, a educação quer o piso salarial e também respeito àqueles que estão no exercício da profissão. Vai acabar os direitos dos professores, da rede pública, o trabalhador vai ter que trabalhar dobrado. E a gente não tem que pagar essa conta não é nossa. Com a juventude em peso na rua, mostrando para o Bolsonaro que nós seremos o pesadelo do governo dele. Contra a reforma da Previdência, porque nós acreditamos que a crise do Brasil ela está muito mais ligada aos juros, à amortização da dívida pública, do que realmente na saúde, na educação. A gente não pode de jeito nenhum permitir que o Bolsonaro corte dessas áreas. É um dia de luta pra gente, é um dia de vitória da juventude que vem pra rua com as trabalhadoras e os trabalhadores, dando um recado para Bolsonaro que ele pode recuar, porque se depender de nós, não vai ter arrego. Vamos seguir para tentar a reforma da Previdência, que é terrível com todo mundo, e contra os bancos, que são quem está mandando isso aí. O governo do Bolsonaro não pode continuar assim. Ninguém vai morrer de trabalhar para Brasil. Quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para
Agradecemos a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.